Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Muito feliz em estar aqui com vocês em mais um super episódio 1383, hoje, dia 22 de novembro de 2024, no seu programa Jornada Ágil, seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro e leve, multiplataformas com agilidade. E como de praxe, para a gente não esquecer, lembrando que o conteúdo ágil, do universo ágil, cresceu e estamos com os UH Talks de agilidade, videocasts, agilidade jurídica, liderágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros que vocês conferem com exclusividade ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch e depois em mais de 20 plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, N plataformas. E no episódio de hoje conversaremos com o nosso super masterful convidado, Marcelo de Souza, doutor Marcelo de Souza. Seja muito bem-vindo aqui novamente. É um prazer recebê-lo aqui de novo, né? Quem não sabe, ele já esteve aqui no começo do ano, março, agora não me recordo certinho, só voltar nas playlists que vocês acompanham. E eu sou Leonardo Ibanes, homem cis, moreno, cabelos castanhos, olhos castanhos, com meu fonezinho branco aqui, discreto, meu tradicional guarda-roupa aqui acompanhando a gente. Estou de azul em homenagem aqui a Novembro Azul aí, não esquecemos do nosso novembro, né? A gente tem que quebrar tabus aí, derrubar barreiras e seguirmos aí. E muito bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Gostaria aí que você se apresentasse um pouquinho aí para a nossa audiência aqui. Muito bom dia, muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro, bom dia a todos. Agradeço a todos que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Bom, meu nome é Marcelo de Souza, eu sou doutor em Psicologia Comportamental, Psicologia Social. Tenho uma longa jornada dentro do desenvolvimento cognitivo, comportamental, humano e organizacional. Esse é meu dia a dia nos últimos 14 anos e, por incrível que pareça, eu comecei minha vida na engenharia. Aliás, eu tive o prazer de estudar e conhecer o Leonardo na faculdade ainda, lá do Inatel, lá nos meados ali de 99, 2000, já faz um tempinho, né? Faz um tempinho que a gente já fizemos esse primeiro encontro, esse primeiro bate-papo como amigo que nós somos hoje. Meu trabalho, fundamentalmente, é trabalhar com o desenvolvimento do comportamento humano, tanto a nível individual como organizacional. Hoje eu atendo pessoas de todo o país, eu tenho clientes espalhados de Noruega, de Canadá, Rio de Janeiro, a Santa Rita de Sapucaí. Enfim, esse é o meu trabalho do dia a dia. Eu tive esse prazer de estar aqui mais uma vez. A primeira vez eu não senti muito orgulho, não, porque eu estava muito cansado, eu tinha chegado de viagem, então meu cérebro estava meio lento naquele dia, mas hoje eu consegui descansar e espero fazer aqui esse bate-papo, aqui, falar um pouquinho aí dessas previsões de final de ano, falar um pouquinho sobre neurociência, psicologia comportamental e o que a gente pode fazer com esse restinho de tempo de final de ano. Então, fico aqui à vontade com o Leonardo, esperando suas perguntas capciosas aqui e espero poder ajudar vocês a entender um pouco mais quem vocês são, por que pensam o que pensam, enfim, entender um pouco mais vocês, entender um pouco mais essa estrutura mental magnífica que a gente tem. Uou, muito bem, muito bem. Eu gostei que você foi bondoso aí nas datas ali, viu? Você errou por uns 4, 5 anos só. Por quê? Foi não, 95. 95, é verdade. 95, olha, sério. É verdade, até porque em 97 eu já estava no Rio de Janeiro, né? É verdade. Olha que beleza. E muito bem, Marcelo. Aqui a ideia é a gente falar um pouco aí do que estamos quase que na sprint final do ano e aí trazer algumas coisas aí de que como a gente pode se reorganizar, o que a gente pode pensar para trazer, né, e discutir com a nossa audiência aqui. Então, para começar, eu gostaria de entender um pouco assim do porquê que, apesar de termos esse desejo forte, esse desejo claro de mudar
muitas vezes a nossa mente ela nos sabota. O que, no caso, essa psicologia comportamental ela traz para a gente sobre isso aí? Vamos lá, Léo, vamos começar do... Eu vou aqui tentar ser bem claro e resumir essa contextualização, que só essa pergunta já levaria o programa inteiro aqui. Mas primeiro vamos quebrar os neuromitos, né? A mente nunca sabota a gente. Isso aí vem aí do universo da autoajuda e que, aliás, nos prejudica a ser quem somos ou a conquistar aquilo que desejamos conquistar, porque a gente acaba criando aí um suporte de certas justificativas que não são verdades. Nem a mente sabota a gente, nem a mente faz isso para economizar energia. A mente gasta energia dormindo ou acordando da mesma forma. Então, não existe essa razão de acreditar nessas neuromitos. O que acontece com nós, Léo? Por que a gente tem essa impressão de sabotar? Na verdade, não é isso que a mente... Trazendo aqui um pouco da psicologia comportamental, um pouco da neurociência, a mente não tem esse propósito. O que acontece é que nós somos resultados das nossas experiências. Ou seja, desde quando nós nascemos, a gente vai acumulando experiências e o resultado disso vai formando a nossa capacidade de criar uma realidade, que é essa realidade do mundo que a gente vive. O mundo não é como é. O mundo é o mundo que nós criamos. Ou seja, essa criação, essa nossa participação no mundo é uma criação que vem de nós com nós mesmos. Ou seja, quem constrói, quem dá sentido para a vida é justamente o resultado de nossas experiências. O resultado dessas experiências vai formando aquilo que na psicologia chama de enneagramas, ou seja, estruturas sinápticas que uma vai formulando com a outra para dar um sentido e construir uma razão do viver. O problema é que essa razão de viver é o limite das nossas experiências. Então, a impressão que a gente tem de que a gente é sabotado por nós mesmos vem justamente porque existe um limite que a gente aprende. Ou seja, quanto mais a gente experimenta a vida, maior é a capacidade da gente interpretar a realidade da vida. Quanto menos a gente experimenta a vida, quanto menos a gente se limita ao saber, a gente também diminui nossa capacidade de lidar com a vida. Mas, Marcelo, o que isso tem a ver com sabotar a vida e de a gente seguir o caminho para frente ou não? O problema é que nossa mente, quando ela se sente... eu vou explicar de uma maneira mais fácil para você entender. A nossa mente, por que ela faz essa formulação, essa estruturação de enneagramas para que a gente construa a nossa realidade? Justamente para que ela consiga automatizar aquilo que ela entende que é comum, ou seja, aquilo que a gente já aprendeu, para que a gente tenha cognitivamente a capacidade de aprender coisas novas. O ser humano, o fundamento do ser humano é aprender continuamente. Ou como Heidegger dizia, né? O ser humano é um ser transcendente. Ele, a cada segundo, ele está no processo de aprendizado. Então, aquilo que ele entende, que ele já experimentou, e que ele entende que ele já tem uma resposta, ele deixa uma subrotina fazer isso automaticamente com a nossa vida, enquanto o processo cognitivo busca novos aprendizados, ou novos conhecimentos, ou novos desafios, justamente para a gente estar nesse processo de transcendência contínua, de estar aprendendo e nos desafiando, aprendendo e nos desafiando. A mente em si, ela é feita para isso. A mente, o processo antropológico do ser humano, ele é um processo evolutivo de aprendizado contínuo. Tanto é que só o ato de eu estar falando aqui com vocês, se eu quiser repetir isso, eu já não consigo mais, porque eu estou aprendendo com o meu próprio pensamento com aquilo que eu estou falando. Ou seja, eu já estou co-criando conhecimento a partir do meu próprio conhecimento. Então, a gente sempre está num processo transcendente. E isso gera no nosso cérebro aquilo que chamamos de prazer. O ser humano vive para o prazer. Para ele fazer algo, ele tem que sentir que ele tem um ganho, e esse ganho é o prazer. Só que a gente, com a contemporaneidade, com a evolução humana e com os momentos que a gente começa a viver um mundo mais contemporâneo, mais moderno, a gente vai substituindo o prazer. Então, o cérebro nasceu para buscar conhecimento, para se desafiar, para inovar, para sempre estar co-criando o seu melhor, sempre estar desafiando para encontrar o seu melhor, a sua melhor versão. E isso gera prazer. O problema é que a gente foi substituindo esse prazer por outras questões. Por quê? Porque conforme a gente foi aprendendo, a gente também foi encontrando facilidades e outras maneiras de sentir esse prazer, que vai desde a alimentação, desde aquela série que gera muita emoção ali no Netflix, desde aquilo que a gente assiste, daquilo que a gente acompanha na internet. A gente foi substituindo
aquilo que era a natureza humana, do conhecimento na sua essência da palavra, assim, na dialética pura da palavra, para aquilo que é o superficial, o supérfluo. A gente vai substituindo esse prazer. Então, na verdade, quem sabota, somos nós mesmos, porque a gente vai colocando naquilo que é o natural, antropologicamente falando, o natural do ser humano, que é estar se desafiando, aprendendo, buscando sempre se desenvolver intelectualmente, cognitivamente, a gente foi substituído por algo que também gera prazer, que também atinge essas áreas mentais, mas que, na verdade, não gera nenhum atributo de crescimento pessoal humano. Então, a gente foi se acomodando. Não é a mente que nos sabota, somos nós mesmos que nos sabotamos. É porque é uma escolha nossa, a gente tem essa capacidade de escolher. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente cria uma rotina de um certo nível de conhecimento para determinadas condições ou determinados desafios. Por exemplo, no trabalho. A partir do momento que a mente percebe que diversas ações que a gente dá no dia a dia, ele já tem uma sub-rotina, ali o Enneagrama formado de certas sub-rotinas que vão atender aquela necessidade, ele, cognitivamente, ele vai procurar novos desafios, justamente para agregar aqueles enneagramas, para ampliar sua capacidade intelectiva, para você ir aprimorando a sua capacidade de lidar com a vida. Então, ele automaticamente vai lidando com aquilo que ele já entende que ele é capaz de fazer, isso é a nível inconsciente, enquanto a gente tem a capacidade cognitiva de escolher novos desafios, de olhar para novas frentes, de buscar novos conhecimentos, de criar ali paradoxos de nós com nós mesmos, ou seja, desafiar aquilo que a gente tem como certeza, como verdade, e falar, não, peraí, se isso é certeza para mim, deixa eu ver o outro lado da questão, deixa eu ver se eu aprendo mais olhando outros lados opostos daquilo que eu já sei. E o ser humano tem essa capacidade de fazer essa escolha. O problema é que a gente foi substituindo isso por um outro tipo de prazer. Um dos exemplos é a própria internet, as próprias redes sociais, que gera muitos neurotransmissores que dá essa potência, mas que, na verdade, não está atribuindo nenhum conhecimento a nós. Pelo contrário, está diminuindo a nossa capacidade de ser crítico, de olhar para nós mesmos, de ver que nossas verdades não são verdades, são apenas o modo como nós construímos a nossa realidade. A gente vem perdendo essa capacidade crítica de nós mesmos, a capacidade analítica, cognitiva, de olhar o mundo de uma maneira que eu estou ali em busca de desafiar aquilo que eu já sei, aquele limite, por outro tipo de prazer. E isso efetivamente é um sabotador que nós criamos para nós mesmos. Então, tudo tem a ver com o modo que nós olhamos para nós mesmos e daquilo que nós buscamos para a vida. Deu para entender? Eu acho que isso está claro. Eu entendi. Estou tentando aqui ser uma maneira resumida. Eu entendi. Pessoal que vai ficando em dúvidas, vai mandando para a gente aqui no chat, acessa nossas redes sociais, daqui a pouco eu vou começar a publicar um pouco elas aqui, e aí a gente vai esclarecendo, a gente faz outra rodada, fiquem tranquilos. Muito bom. É complexo, né, como que a gente funciona, esse tipo essas crenças limitantes, essas escolhas que a gente faz. Eu achei interessante isso, porque a gente acaba aprendendo que a mente sabota a gente, não que a gente se sabota. E eu achei que isso ficou muito claro. E qual que é o impacto falando um pouco de crenças, qual que é o impacto de crenças limitantes nessas escolhas diárias? Tem como a gente transformar essas crenças que não nos servem mais? Vamos lá. Não é a mente que sabota. Nós nos sabotamos, isso ficou claro. Tá? O processo mental, ele é perfeito. O objetivo do ser humano ele é perfeito. O objetivo é crescer e transcender. Tá? Uhum. Crenças limitantes. O que são as crenças limitantes que tanto se fala? Na verdade, nós seres humanos, somos resultados da nossa crença. Aquilo que eu tenho no meu livro, que o território, que eu falo do mapa e do território, né? É justamente entender que nós somos resultado das experiências que nós já tivemos na vida. Esse resultado forma esses enneagramas, essas combinações sinápticas neurais, essas combinações que se dá ali de neurônio com neurônio, que forma esse conjunto do nosso conhecimento com as nossas verdades, com as nossas certezas. Mas o que são essas verdades, essas certezas? São acontecimentos que nós experimentamos na vida que levou a certos resultados e que nós entendemos que aquilo é um resultado que ele pode se repetir, e esse resultado que se repete, ele garante a nossa segurança e a nossa evolução como ser.
Nossa, Marcelo, é muito complicado isso, explica isso de novo. Somos crença. Tudo em nós, toda a nossa criação desse mundo nosso é a partir daquilo que nós acreditamos. Crenças é aquilo que nós acreditamos. E aquilo que nós acreditamos depende daquilo que nós já experimentamos. Ou seja, por exemplo, aconteceu sei lá, você lá na escola, você teve um professor que ele praticava bullying com você, ou ele era uma pessoa desagradável, uma pessoa, sei lá, uma pessoa que entristeceu você, ou que fez você se sentir uma péssima pessoa naquele momento. Pode ser que daqui 10, 20 anos, daquela criança, quando adulto, ele encontre ali alguém que tenha semelhança com aquele tipo de professor e você vai interpretar que aquela pessoa é o professor. E você passa a criar certos sentimentos negativos com aquilo, ou certas reações com aquela pessoa, ou com aquele ser que está à sua frente, mas não tem nada a ver com ele. É resultado de uma experiência lá atrás. Seu cérebro simplesmente conectou a semelhança daquele professor com aquilo que aconteceu lá atrás. E você passa a reagir com essa pessoa de uma maneira como se aquela pessoa fosse aquele professor que de alguma maneira te tratou mal no passado. Ou seja, as crenças, a gente vai construindo isso. E isso está no nosso dia a dia, está nas nossas decisões no trabalho, está nas nossas decisões com a família, está nas nossas decisões no trânsito. Ela é parte do nosso dia a dia. As crenças é o que dá essa perspectiva de verdades, de certezas que nós temos com a vida. Uhum. E, na verdade, essas verdades e certezas é uma simples percepção, é uma simples possibilidade, porque é uma realidade que nós... Por isso que eu falo, o mundo não é como é, o mundo é como nós criamos ele. E são justamente essas crenças que dão vida a essa nossa criação. Eu gosto muito disso que você fala, sabe? O mundo é muito... como a gente enxerga, porque assim, eu entendo que o cérebro, né? Cérebro, essas horas, eu, apesar de ter conversado com você várias vezes, eu ainda dou umas enroladas. O cérebro é muito relacional, então essas crenças vão se desenvolvendo conforme a gente vai se relacionando com o mundo ao redor e vai criando essa visão de mundo que é única e exclusiva, como é que você gosta de falar? Singular, né? Que cada pessoa tem a sua visão do mundo, né? E acaba criando e as crenças vão desenvolvendo disso. É isso mesmo? É isso mesmo, e aqui eu vou dar uma explicação com o tema de hoje. Então vamos dar uma explicação com o tema justamente desse final de ano, de perspectiva de conquistas, enfim. É justamente essas crenças por que chama limitante? Porque ela é uma verdade. Ou seja, a gente se limita porque o nosso inconsciente entende que aquele resultado daquela experiência é uma verdade, então a gente traz isso como verdade. E isso nos impede de ver outras perspectivas da vida. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de conhecimento, esse conjunto de conhecimento ele é limitado, porque é a experiência da minha vida, que não é a experiência da sua vida, é completamente diferente, como diferente de qualquer pessoa que nos assiste aqui. Então a gente só consegue ver as oportunidades da vida dentro do limite de conhecimento que a gente tem com a gente. Ou seja, se o nosso limite ele é pequeno, a gente vê oportunidade dentro daquele contexto que é possível. Ou seja, a gente não cria nada do nada. Não existe como eu inventar algo do nada. Por exemplo, vou pedir para você pensar numa cor que não existe. Não é possível você fazer isso. Você tem que sempre ter uma referência para que você consiga continuar, co-criar o saber. O conhecimento ele é uma co-criação dele com ele mesmo. Ou seja, das oportunidades que a gente tem na vida, das experiências, a gente vai ressignificando esse conhecimento e transformando ele em algo maior. Esse é o objetivo do ser humano, é sempre estar transcendente a ele com ele mesmo. Então, a crença, ela nos limita. Mas como lidar com essa crença? Como simplesmente falar assim, não, peraí, isso quer dizer que minhas experiências tornam meu mundo pequeno? Não. As suas experiências é o princípio de você como ser. Mas como você pode agregar conhecimento e ver mais oportunidades na vida? Aumentar as suas experiências. Estudar, ler, procurar conhecimentos que possam agregar e desafiar as suas próprias verdades. Todas as vezes que a gente desafia aquilo que a gente entende como verdade, ou como razão, como certezas, a gente está ampliando a nossa capacidade de ver o mundo, ampliando a capacidade de fazer uma análise mais precisa de tudo que está acontecendo à nossa volta. Se a gente só vê um lado da história, a gente não consegue ver oportunidade do outro lado. Então, o objetivo do ser é sempre buscar esse desafio de lidar com ele mesmo e ressignificar as nossas crenças. A gente não muda a crença, a gente não apaga a crença. Não tem como, sei lá,
eu vou desligar esse neurônio com esse aqui, esse eneagrama, não existe isso. A gente amplia, a gente tem o que aquilo que chama de neuroplasticidade. Toda vez que a gente experimenta algo nosso, a gente amplia essas relações neurais e a gente consegue ver um mundo cada vez mais amplo, oportunidades cada vez mais amplas, em suas variáveis cada vez mais abertas. Ou seja, você consegue ver um mundo muito maior à sua frente, sobre a perspectiva de oportunidade, ou de vida, ou de experiência. Quanto mais você amplia, quanto mais você experiencia a sua vida, maior é a sua capacidade de observar o mundo. O contrário também é verdade. Quanto mais certeza, mais verdade você traz consigo mesmo, mais vazio você é. Nossa, Marcelo, como assim? Sim, quando a gente é escravo das nossas verdades, das nossas certezas, das nossas teimosias, dos nossos vieses, a gente é muito vazio de informação. Quanto mais conhecimento, melhor a gente trabalha com as mudanças, com as novas perspectivas, com os novos desafios, com novas frentes. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais escravos nós somos das nossas crenças, mais limitantes nós somos de nós com nós mesmos. Então, o objetivo do ser humano, volta aqui antropologicamente, é aprender, transcender. O ser humano ele sempre está desafiando o seu limite. Agora, quem vai ditar para nós qual é esse limite? Somos nós com nós mesmos. São as escolhas que a gente está fazendo no dia a dia. Que tipo de informação você está buscando? Eu tenho um exercício, Léo, que eu convido todos vocês... Só para eu não perder um pouco aqui uma questão. Quando você fala da gente aprender novas coisas, estudar e tudo, a gente pode relacionar e tentando trazer uma linguagem mais leiga aqui, né? Assim, a gente pode dizer que a gente está expandindo a nossa zona de conforto para que essas experiências fiquem numa região mais aceitável para a gente, ou não tem nada a ver isso? Tem. Mas eu tenho muito cuidado de falar de zona de conforto. Tá? Eu tenho muito... Isso é um tema que precisa ser melhor entendido. Tá. A zona de conforto é uma maneira de nós nos sentirmos seguros dentro da realidade do mundo que a gente cria. Então, a gente para não se expor à nossa própria autodefesa de nós mesmos, de nós justificar quem nós somos e justificar e compreender nossos próprios limites, a gente tende a estabelecer um certo parâmetro de até onde a gente pode ir, e então a gente se coloca dentro desses limites como zona de conforto. A zona de conforto ela é um lugar seguro nosso, mas ela não necessariamente ela é negativa. A gente precisa sentir essa segurança. E conforme a gente vai investindo em nós, ou seja, desafiando a gente vai ampliando também essa zona de conforto. Por isso que ela é meio paradoxal. Ela, de um lado, ela nos limita a viver aquilo que a gente se sente seguro, que a gente se sente confortável, ao mesmo tempo, ela também é necessária para que a gente também consiga ser mais resiliente com a própria vida. Mas por que você está dizendo isso? Porque essa segurança que ela traz de a gente também perceber nossos limites, se a gente tiver uma consciência de nossos próprios limites, ou seja, uma autoconsciência de nós com nós mesmos, ela é parte de um processo também evolutivo. A gente vê o limite, se sente seguro ali e percebendo aquela segurança que a gente pode ir além, a gente pode apostar um pouco mais e buscar uma outra zona de conforto e assim, sucessivamente, você vai crescendo e se desenvolvendo dentro dos seus limites, não se expondo a riscos que são desnecessários, que é um dos freios que nossa mente também traz como segurança, ou seja, o cérebro nosso ele tenta nos proteger também de correr riscos que não são necessários. Então, por isso que ela é parte da nossa consistência como vida. Não sei se deu para entender. Sim, não, entendi sim. Mas... Como isso é meu dia a dia, às vezes eu estou falando coisas que é muito distante de pessoas que não conseguem, que não acompanham o meu dia a dia. Então, ficam abertos a perguntar. Eu deixei até aqui rolando o ticker aqui para aproveitar e trazer sua contribuição, dúvida. A Stephanie até mandou um aqui, quando a gente estava falando de crenças, eu coloquei aqui que é um tema bastante complexo para falar sobre crenças limitantes. É um papo muito enriquecedor, é isso mesmo, está sendo bem... Eu gosto desses vieses cognitivos, essas conversas de desenvolvimento. Eu gostei muito dessas palavras, quando você usa muito esse
transcender aí. Eu acho, além de ser uma palavra bonita, ela mostra o tamanho do desafio que é viver, né? Assim, a gente se provar, e eu coloquei um pouco, achei que tinha um relacionamento maior, porque na questão da zona de conforto, porque quando a gente expande a zona de conforto, a gente está se desafiando a fazer coisas novas, a gente está, como você até comentou, aumentando as nossas experiências. Então, eu achei que tivesse um relacionamento um pouco maior. Mas, enfim... Vamos lá, só para entender, deixar claro a zona de conforto, quem não tem zona de conforto é um aventureiro. A pessoa que não percebe e não consegue analisar de uma maneira crítica os seus próprios limites. Então, a zona de conforto ela é necessária na nossa vida. Mas é claro que ela é um processo evolutivo. A gente tem que ter essa autoconsciência de olhar para nós mesmos e perceber quais são os nossos limites, qual é a realidade nós mesmos, saber trabalhar isso não como uma crítica, mas como uma maneira de ultrapassar ele e ir além. Cada pessoa vai na sua velocidade, no seu tempo, mas a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente olha para nós mesmos e vamos trabalhar aquilo que a gente precisa para aprender, ou seja, se permitir experimentar a vida, ou a gente pode deixa a vida me levar, vida leva eu. São escolhas que a gente faz. Quando a gente deixa a vida me levar, vida leva eu, você não pode reclamar das coisas que acontecem na sua vida, porque você está dando o automático ali e deixar o mundo conduzir você. Você não está tomando decisões de você. Você está indo contra a sua própria natureza como ser humano. Agora, quando você tem uma autoconsciência de você, fala, não, eu aqui estou muito confortável, deixa eu dar um plus a mais aqui, deixa eu desafiar um pouquinho a mais. E o mais bacana, pessoal, é que isso vicia, porque isso tem a ver com prazer. Todas as vezes que a gente cria um desafio para nós, a gente sente prazer. Todas as vezes que a gente busca um novo conhecimento, a gente sente prazer. Isso é viciante, isso se torna uma cadeia evolutiva que em algum momento você vai olhar para si mesmo e falar, caraca, como eu andei na minha capacidade intelectiva comparado a 1 ano, a 2 anos atrás. Eu vejo isso com os meus clientes, o Léo foi meu cliente, hoje é meu cliente de novo, e ele é a testemunha-chave disso. O quanto, quando a gente se permite lidar com essas crenças, quando a gente se permite falar assim, não, peraí, ela é uma crença, ela não é uma razão da minha vida, então deixa eu desafiar e ressignificar ela. Quando a gente faz esse desafio, 3 meses, 6 meses, você passa a sua vida, você olha para trás e fala, caraca, cara, como eu andei, como foi rápido esse processo e foi tão bom, foi tão prazeroso fazer essa evolução, né, de conhecimento, do saber, dos desafios, e o melhor é que cada vez você vai aumentando essa amplitude de desafios. Você vai encarando a vida cada vez mais de uma maneira melhor. Eu acabei te interrompendo, você ia falar sobre um teste ali. Uma coisa legal que eu convido vocês a fazerem vocês entenderem um pouco vocês. Então, como eu começo a olhar para mim mesmo? Acorda de manhã, coloca lá a sua lista das suas atividades no dia e coloca lá em minutos quanto você vai fazer dessas atividades no dia. Normalmente as pessoas acham que a vida tem 28 horas. Ela coloca um monte de coisa que ela vai fazer, coloca um monte de tempo e a hora que vai somar deu 28 horas do dia. Ou seja, o mundo não tem como ter 28 horas, mas na sua cabeça, como você não tem um controle, não faz uma gestão de você e não percebe seus limites, você acaba atribuindo um monte de atividades, metade você não vai fazer e outras metades ou tá você coloca muito tempo ou pouco tempo, mas dificilmente você consegue ter uma visão clara das suas atividades no dia a dia. Então, como a gente consegue perceber um pouco de nós, entender um pouco de nós com nós mesmos? É criar, por exemplo, uma planilha para você começar a gerenciar o seu dia a dia. Qual que é o tempo que você vai atribuir àquilo que você faz um dia? E o mais importante, ter uma coluna ali para dizer se aquilo é importante, se aquilo é necessário, se aquilo não é importante, se aquilo é supérfluo. Ou seja, você ser honesto com você mesmo e começar a gerenciar seu tempo para ver para você ter uma lucidez da onde você está determinando as suas próprias atividades do dia, ou seja, onde você está determinando a importância daquilo que é para você. Você conseguir gerenciar aquilo que realmente importa do que não importa. Você conseguiu ter uma realidade de um mundo que você constrói e aonde você está dedicando o seu tempo e sua energia.
esse é o princípio de um processo de autoconhecimento que, com o ato de você construir isso diariamente, você vai perceber mudanças no seu próprio comportamento, nas suas próprias relações e na sua própria valorização que você dá a quem você é e ao tempo de você com você mesmo. Nesse momento, você consegue perceber seus limites e ali você vai conseguir identificar para onde você deve apontar, para onde está o seu propósito, para onde estão os seus objetivos e começa a fazer perguntas e não mais procurar respostas. Então, você começa a perguntar o que é realmente importante para você e o que vai fazer diferença na sua vida. Então, esse é um exercício muito simples que todo mundo pode fazer no seu dia a dia. Gente, eu fiz um Excel, se vocês quiserem eu posso compartilhar, tá? Só me pedir. É verdade, é transformador e a gente vê como a gente estava conversando, assim, putz, não, tá sobrando 3 horas no seu dia. O que você está fazendo dessas 3 horas? Eu, não fazia ideia de onde que estavam essas 3 horas, mas nas contas de todas as atividades, elas estavam em algum lugar, ou eu que não mensurei alguma enfim. É interessante esse processo e essas perguntas. Tinha uma propaganda, agora eu não me lembro, mas era que eles falavam muito que não eram as respostas que moviam o mundo, era a pergunta. E eu acho que é o mesmo serve para nós. O que nos move são as perguntas. O que a gente vai tentar responder? Vamos parar de procurar respostas, vamos achar perguntas. Porque às vezes achou a resposta, tá bom. A pergunta ela é provocativa, ela é mais... Exatamente. Te faz refletir... Enfim, é muito interessante. Bom, vamos lá, falar um pouquinho do nosso tema aqui. Está faltando 40 dias para acabar aqui. E quando a gente se sente paralisado diante dos nossos planos. Que papel de nossa conversa interna, qual que é o papel dessa nossa conversa interna nesse bloqueio? Como que a gente pode mudar essa como é que posso dizer, essa narrativa para impulsionar a ação, né? Para a gente conseguir ir? Bom, quando a gente se sente paralisado, quando a gente olha para o nosso redor e fala assim, caraca, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou aqui e o mundo está girando e as coisas estão andando e eu estou parado aqui? É porque falta você entender um pouco quem é você, quais são os seus objetivos, qual é o seu propósito de vida. Então, a questão de você ouvir você, de você perceber, o corpo nosso, ele fala com a gente toda hora. E esse falar com a gente está naquilo que se chama sentimento. Como eu estou me sentindo agora? Eu estou bem? Eu não estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo entristecido? Eu estou me sentindo decepcionado, angustiado? Ou seja, o corpo está falando para nós quando a vida está boa, quando a vida está bacana, ou seja, aquilo que Nietzsche fala, né, do eterno retorno, quando eu gostaria de viver essa vida novamente, ou quanto eu estou perdendo tempo na minha vida. Então, esse diálogo que a gente faz da autoconsciência, de nós olhar, conversar com a gente mesmo, entender, é o primeiro passo para que a gente possa efetivamente fazer alguma mudança na nossa vida. Agora, não adianta mudança se você não tem um propósito. Não importa se durante o percurso as coisas vão mudando, você vai aprimorando, aperfeiçoando, corrigindo a rota. É importante que você saiba para onde você está indo, qual é o sentido que você quer dar para a sua vida, aquilo que importa para você. Se você não tem isso claro, é muito difícil você começar algo e terminar algo. Por exemplo, eu vou começar a academia porque eu estou meio gordinho, eu estou com um pouquinho de gordura localizada, eu quero... Projeto verão. Cara, dificilmente vai fazer sentido a academia. Se você olhar para a academia como um propósito de saúde, de você ficar mais tempo com a pessoa que você ama, de você ficar com os seus filhos, você perceber que aquilo ali pode te gerar mais tempo de vida, com certeza vai mudar a sua vontade de querer fazer uma atividade que realmente possa agregar algum valor para você. Agora, se você vai com objetivos formatados pelo desejo, por aquilo que é pontual, dificilmente você dá continuidade na vida. Na verdade, a gente para, muitas vezes, e isso é normal no ser humano, a gente de vez em quando parar na nossa realidade de vida, a gente parar do tempo, parar de desacelerar esse processo evolutivo nosso, porque de vez em quando a gente realmente se desconecta do nosso propósito, de vez em quando o acaso acontece na nossa vida e a gente sai um pouquinho do percurso ali e se sente um pouco perdido.
para você conseguir voltar a isso, é uma conversa que você tem que ter com você mesmo. Se você não consegue fazer isso, contrate um profissional, contrate um desenvolvedor comportamental, contrate um terapeuta comportamental, contrate um bom coach para te ajudar você meio que reencontrar esse processo. Porque muitas vezes a gente falar com nós mesmos não é uma coisa muito simples. A gente tem um processo cognitivo que é o da justificativa. O ser humano ele é ótimo para justificar. Por quê? Porque ele tem uma aversão a ele sofrer com ele mesmo. Ele olhar com a lucidez para ele e falar, caraca, minha vida tá realmente, o que eu estou fazendo com ela, não, como eu estou perdendo o meu tempo. Ou seja, como eu estou desacelerando o meu processo de conhecimento, do saber, de conquista, assim, de vida, de ser. Como eu estou desacelerando isso. Só que todas as vezes que a gente vai fazer essa autoavaliação com a gente, vem ali um capetinha, fala assim, não, cara, isso é por causa disso, aí você começa a culpar, criticar, julgar, aí a culpa é do outro, aí você começa a criar diversos artifícios para justificar as suas próprias atitudes. E essa é uma maneira da gente se autoproteger, é uma maneira da gente viver personas para que justifiquem aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós não somos, aquilo que nós não conquistamos. Então, por isso que é muito difícil a gente conseguir ter essa conversa sincera de nós com nós mesmos. Isso é um processo, isso não tem como, isso é um processo, isso é algo que você tem que começar a fazer esses desafios, por exemplo, criando um diário onde você possa escrever um pouco do seu dia a dia, o que você fez de bom, aquilo que você acha que faltou, você começar a ter mais consciência dos seus movimentos do seu dia a dia. Eu sempre dou aos meus clientes o diário de bordo, que ele preenche à noite, para ele estabelecer pelo menos um princípio, uma ideia do que ele vai fazer no outro dia, e ele olhar para o seu dia e falar, cara, isso foi legal, isso não foi legal, isso foi bom, isso não foi bom, isso pode ser melhorado, mas não como um julgamento, não como uma autocrítica, onde fala, não, você é bom, você é ruim, não, é você ter lucidez de você com você mesmo e aonde você está apontando, para onde você está indo, qual a direção que você está tomando, qual rumo você está tomando da sua vida. Então, o princípio disso é essa conversa, ou com o diário, ou com anotações antes de dormir e a hora de acordar, o que eu vou fazer hoje, qual é o meu planejamento, qual é o meu propósito do dia, qual é a importância do meu dia hoje, por que eu acordei, o que isso é importante, o que isso vai mudar, o que isso vai agregar, o que isso vai me dar de prazer de eu falar, de eu terminar meu dia hoje e falar, caraca, eterno retorno, eu quero voltar a ter essa vida, porque o dia hoje foi do caraca, foi um dia para arrebentar, foi um dia muito bacana. Mas isso só é possível se você conseguir olhar para você mesmo e identificar quais são as lacunas, aquilo que está faltando para você, e ter coragem de olhar para você mesmo com sinceridade e falar, cara, eu estou pisando na bola comigo. A culpa não é do mundo, a culpa não é do meu cônjuge, a culpa não é dos meus filhos, a culpa não é do meu chefe, porque eu sou livre para escolher a minha vida. A existência precede a essência. Essa é a frase magnífica de Sartre que nos traz a lucidez. Falou, cara, eu sou aquilo que eu quero ser, e não o que os outros querem que eu seja. Então, a liberdade está em nós de fazer escolhas. Então, quem escolhe como quer terminar o dia e como quer começar o dia, somos nós. Mas não lamentando, não reclamando, não xingando, não culpando. É nós com nós mesmos, é nós falando com nós mesmos, nós policiando, gerenciando para onde a gente está apontando aquilo de mais escasso que tem na vida, que é o tempo. O tempo, a gente não pode pensar no tempo que está chegando o final do ano. Não importa o final do ano. Não importa o final do ano, né? Claro que ali, metaforicamente, o final do ano é muito bacana, a gente fazer ali um review ali da vida, como é que foi, como a gente está mais próximo do nosso propósito, É claro que isso simbolicamente é importante, mas se você tiver que fazer e mudar a sua vida, seja no final do ano, seja no dia do seu aniversário, seja no meio do ano, segunda-feira, seja qualquer dia, você tem que começar. O mais importante da vida é o começar. Você tem que começar, isso não importa a data. Final do ano, talvez seria muito bacana você não só começar, mas ter um planejamento lógico dos seus próximos 90 dias. Depois você estende para os próximos 6 meses. Depois você estende para o próximo ano. Agora, esperar o ano acabar. O ano que vem vou começar? Não vai acontecer. Não vai acontecer porque isso é falta de propósito, isso é falta de clareza para onde você quer ir.
quem sabe o que quer, quem vive pela vontade e não pelo desejo, ou seja, por aquilo que importa para nós, para aquilo que vai nos contemplar de alegria, porque a gente está se dedicando a algo que faz sentido para nós, não tem data para começar. Ou pode começar, surgiu a oportunidade, cara, é amanhã, não, amanhã é o caraca, é agora, meio-dia, estou pegando o avião, estou indo para lá, ou seja, é a pessoa ter clareza que o tempo, ele não para, a gente não pode pensar o tempo como idade, a gente tem que pensar o tempo como morte. Quanto mais o tempo passa, menos vida a gente tem para realizar aquilo que a gente gostaria de realizar, para fazer aquilo que importa para nós, aquilo que realmente nos traz sentido de vida, nos traz alegria, nos traz o colorido do viver. Agora, qualquer ficar esperando ano que vem... qualquer meio passo para frente em direção ao seu propósito já faz a diferença. É possível, Leonardo, vou fazer uma pergunta, é possível sair daqui e ir a pé para Nova York? Como é que eu consigo fazer isso? Um passo de cada vez. Começando, exato. Cara, não, mas vai levar 20 anos, meu Deus. Não, mas se é uma jornada que eu quero viver, eu preciso começar. E pode ser que a hora que eu chegar nos próximos 10 quilômetros, venha um insight de tudo aquilo novo que eu estou vendo, aquilo que é novo, que eu nunca pensei, daquela referência de ambiente, daquelas ideias, vai surgindo, chega aqui dentro e fala, cara, para que eu estou fazendo isso? Nem ferrando, estou com um insight aqui, ó, vou começar um projetinho que eu acho que é bacana. Mas a gente tem que fazer esse processo, a gente não tem que esperar o ideal. Não existe o ideal, a gente tem que fazer as coisas com excelência. O melhor que a gente pode fazer. Mas fazer com aquilo que nós temos na mão para fazer. Não esperar o momento certo, o dia certo, o ano certo, o signo certo. Não, cara, é fazer. O ser humano, ele é ele é um ser que ele nasceu, ele é concebido, e o sentido da vida é aprender. E para aprender ele tem que se desafiar. Então, essa história de final de ano, não tenho... É legal, cara, eu respeito plenamente, eu acredito até em Papai Noel, não é o problema disso. O problema é que ele não pode ser o alicerce para mais justificativas, mais desculpas de dar para nós mesmos. Então, enfim, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Está sim. Eu vou até aproveitar aqui que a hora que você estava falando... Stefano, obrigado, viu? Eu até vou aproveitar aqui que a Rosângela, ela mandou na hora que a gente estava falando do diário de bordo, e eu achei que você foi muito assertivo, até vou trazer esse destaque aqui, quando você falou para escrever, montar o seu diário de bordo, lê-lo, né, observá-lo, analisá-lo, não com viés de julgamento, e sim de melhoria, né, continuous improvement, né, de melhoria contínua, da gente buscar transcender a nossa versão melhor, e eu fiz isso e vou te falar, ele te ajuda a muito, né, faço, quando eu não faço, eu penso, eu reflito sobre o meu dia, coisas que eu deito cansado e dormia. Hoje não, eu deito e tento refletir sobre como que foi meu dia, como que comportamentos eu tive, como que eu posso fazer melhor. Então, o que eu vou me propor a fazer amanhã? E hoje a gente precisa mais de bloquinho de nota, manda uma mensagem no Zap para você mesmo, ali, tipo, olha, amanhã eu vou me comprometer em isso e aquilo. Então, Aliás, esse tipo de abordagem, de você conversar com você mesmo, de você começar a gerenciar você, se você acredita na tal da inteligência emocional, esse é o melhor caminho. Se você quer aprender a lidar com a sociedade, esse é o melhor caminho. É você voltar a ser dono de você. Você ser o proprietário seu. Não o mundo ser o proprietário seu, é você ser o proprietário de você, para que você construa a sua realidade de uma maneira saudável, de uma maneira onde você sabe para onde você vai. Agora, se você deixar as coisas acontecerem, deixar lá o inconsciente com seus enegramas, conduzir sua vida, você não pode reclamar do que acontece. A responsabilidade, a liberdade está em você. Você é livre para escolher, mas a escolha é sua. A escolha não é do vizinho, do cônjuge, é sua. Quem lida com você é você. Você não pode transferir isso para outro. Você não pode colocar isso no outro. Não, isso é culpa lá da reencarnação, isso é culpa não sei do quê, isso é culpa de energia. Não existe, cara. Primeiro toma conta da sua vida para depois transcender as suas ideias. Mas se você não tem essa realidade, não existe culpado que vai responder por você. Isso não existe na vida. É você lidando com você. E para você lidar com você, você tem que conhecer você. E quem vai todo dia para a cama com você dormir é a sua consciência. A consciência, exatamente. Exato. Exatamente.
Pessoal, vocês que vêm do mundo ágil, cria ali seus backlogs, sabe? Vocês querem ter um propósito. Eu quero chegar lá, cara. Não, eu chegar lá, blá, 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 blá. Não, cara. Pacotinhos, vamos lá, pacotinhos. Vai criar ali um desafio, outro desafio, outro desafio. Terminou o desafio, comemora e fala, cara, tô mais perto do meu propósito. Outro desafio, outro desafio. Pô, prazer, né? Não faz mais sentido. O prazer que você falou ali, traz a recompensa, prazer. Quando a gente cria pequenos desafios, a gente começa a valorizar quem nós somos, porque a gente é capaz de lidar com esses limites, a gente cria 2 neurotransmissores fundamentais, serotonina e dopamina. Esses 2 neurotransmissores, vai acabar com a sua ansiedade e fazer você ser resiliente, ser dono de você, ser capaz de lidar com você. E o outro vai dar potência para que você aumente esses backlogs, vai aumentando esses pacotinhos de desafios e vai conquistando cada vez mais. Mas não precisa querer mudar o mundo de um dia para o outro, porque não existe uma mudança. O Leonardo vai mudar em 5 sessões, meu Deus do céu, vou fazer ali uma hipnose nele que ele vai sair, meu Deus do céu, vai sair ali o Steve Jobs. Não existe isso, gente, não existe isso. São pequenos desafios, até nós aprendermos quem nós somos, aprender a lidar com os limites, olhar para nós com sinceridade, e aí a gente começa a aumentar, ampliar esses desafios. E aí você consegue controlar sua emoção, seu sentimento, ter lógica, ter propósito, ter sentido, saber lidar com frustração, saber lidar com as dores, saber lidar com o sofrimento. Você aprende, você vai criando artifícios dentro de você que vai... Lembra que eu falei para você que nossas crenças é justamente o resultado da nossa experiência? Então você vai aumentando esse leque, quanto mais experiências você tiver, melhor você vai trabalhar você com você mesmo. É um processo. Não adianta querer começar o ano que vem, bicho, vou fazer 3 faculdades, 4 línguas, vou para academia, meu dia vai ter 38 horas, você vai ver o que eu vou fazer. Não vai. Começa o primeiro mês, segundo mês, sua mente vai falar, meu amigo, isso aqui não está gerando nada, não. Isso aqui está me gerando só decepção, está gerando mais crenças limitantes. Você vai se tornar mais limitante de você que você. Eu não vou tornar o Steve Jobs da noite para o dia, mas eu estou trabalhando para isso, viu? Um dia de cada vez. Aliás, eu nem sugiro ele não, porque a história dele não é tão boa assim, não. Só vamos falar da parte que aparece na mídia, que é legal. Da mídia só o ter, né? Não o ser. Trazer um pouco aqui a nossa audiência. Isso aí, Stephanie, o importante é começar ali. Acabou não identificando para a gente, excelente, precisamos começar fazendo o nosso melhor e não ficar esperando o momento certo, exato, não esperar segunda-feira, não, dá para começar hoje, mesmo sendo sexta, e vamos lá, a ideia de trazer isso, desse bate-papo é isso mesmo. Putz, falta um mês para acabar. Olha, eu falo para vocês com sinceridade, não aqui vendendo o meu trabalho, não é isso não. Se vocês têm dificuldade desse começo, de lidar com esse começo, é porque falta um pouco de compreender você com vocês. Contrate um profissional, contrate um bom desenvolvedor comportamental, faça uma boa terapia, procure um bom coach para isso. Porque muitas vezes a outra pessoa tem conhecimento e tem ferramentas. O Leonardo está experimentando isso claramente hoje. É o segundo processo que ele faz comigo. Claramente que existem ferramentas que dão uns insights que você fala, cara, não é possível que eu pensava desse jeito. Como que eu pude ficar preso tanto tempo nesse tipo de pensamento? Mas não é culpa nossa, é falta de saber lidar com nós mesmos. E às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar, fazer esses ajustes e nos provocar, não para dar respostas, para fazer perguntas, para você sair da sessão com muito mais perguntas do que quando entrou. E quando você entra dentro de um processo desse, é automático você transformar isso num hábito. E aí a vida vai facilitar muito o seu dia a dia. Legal aí, que a gente, voltando naqueles assuntos, como você falou, só tem o tempo para a morte. A Stephanie colocou aqui, cresci ouvindo que só se vive uma vez, e aprendi que, na verdade, só morremos uma vez. Mas vivemos todos os dias. Muito bonito. Exatamente. Muito legal. Da mesma forma que nós renascemos todos os dias. Exato. Todos os dias, a cada segundo, é uma oportunidade nossa. Vou voltar lá a Sartre. A existência precede a essência. Ou seja, se você sabe para onde você ir, seja. E aí busca conhecimento para lidar com aquilo que você sabe, quem você é, para onde você quer chegar. Então, exista primeiro, exista.
tenha consciência de você com você. E aí você tem a facilidade muito maior de ampliar a sua vida, porque aí é questão de você atribuir valores àquilo que você já sabe quem você é. Então, por isso que a existência, ela sempre precede a essência. O inverso disso é deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas aí você não pode reclamar muito depois, porque foi uma escolha sua, que também é uma escolha, e você é responsável por ela, então eu tenho que respeitá-la profundamente. Aí, ó, Leandro, muito bom a Rosângela falando também, que fala com a mentorada dela, que celebrar a jornada para avançar, o momento certo é o que temos, é exatamente isso. Stephanie, adere o diário, ele é muito bom mesmo, transformador. Às vezes, no começo, você fica um pouquinho com aquele sentimento de culpa. Putz, o que eu fiz durante o dia? Mas com um pouquinho, você já vai observando isso. Eu recomendo por recomendação do Marcelo, adiciona comportamentos também. Se você lembrar de comportamentos que você teve, que você queira corrigir, adiciona no diário ali, ele vai te ajudar nessas correções. Putz, fiquei muito Como ansiosa. Foi a reunião, como foi aquela conversa com o cliente, com o meu chefe, tudo isso faz parte do diário para você se auto-perceber, compreender você, seus limites, quem você é de verdade. A gente não é o que nós não somos o que os outros pensam de nós. Nós não somos isso, porque Exato. A gente sempre acha que a pessoa está olhando para nós de maneira positiva. Não, eu quero que você veja a realidade do que os outros realmente enxergam de você. E para você começar esse processo, é você fazer essa autoavaliação. Aliás, Stephanie, faça esse primeiro, pega um dia, acorda e fala tudo que você vai fazer no dia e coloca ali o nível, coloca uma coluna de importante, não importante, coloca ali e do lado coloca o tempo. Coloca o tempo em minutos, não em horas, em minutos. No final do dia, soma tudo que você achou que ia fazer, depois analisa tudo que você realmente fez, qual foi o tempo que você achou que tinha para fazer e qual foi o tempo que você usou para aquilo que fez. Você tem um choque de realidade, você vai ver quanto você atribui muito do seu tempo para coisas inúteis e o quanto você deixou de fazer coisa útil que te leva a um propósito maior, a uma felicidade, a uma contemplação de você com você mesmo. Então, esses exercícios simples, exercícios como esses, te ajudam você meio que a aprender a lidar de você com você mesmo. Muito bom. Leandro, a gente toda sexta-feira, na verdade, o Jornada Ágil tem todo dia às 7h31 da manhã. Mas eu aqui no Agile Break News, toda sexta-feira às 7h31. Eu vou fazer um convite para o Marcelo vir com uma frequência maior aqui, a gente trazer mais esse tipo de discussão, que eu acho que é muito válido, principalmente nesse mundo muito corrido, muito incerto que a gente vive. Exige muito mentalmente as doenças modernas. Hoje, eu até estive conversando com ele uma vez, eu vejo muito isso, que as doenças modernas hoje são mais mentais, e a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa criar, eu não vou dizer uma blindagem que acaba ficando meio, eu acho que acaba deixando muito rígido, ainda mais eu que gosto da parte de agilidade, mas deixar a gente mais flexível para lidar com as intempéries da vida. Ó, falei até bonito agora, gastei Leandro, tudo. Tem o meu canal, tá? Lá no YouTube, tudo que eu tô falando aqui, você vai ver, lá tem uns 100 e tantos vídeos que falam justamente disso, tá? Do que eu tô falando aqui. Depois você Marcelo de Souza, Marcelo com 2 L's, @Marcelo de Souza _oficial. Legal. E a gente está chegando no limite, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta que a gente precisa fazer para que, assim, como que a gente pode usar a neurociência ao nosso favor quando a gente se sente que está paralisado ou procrastinando. Aí eu vou pedir licença para você aí, tem 5 minutos, mas a gente passa um pouquinho, aí vai depender da sua disposição aí, ou como queira explicar aí. Um dos grandes diferenciais de um processo de desenvolvimento comportamental, que é diferente do coach, diferente de uma terapia, é justamente fazer você entender como a sua mente funciona. Por que ela age dessa forma, de onde vem a emoção, qual é o impacto da emoção, do sentimento. Então, por exemplo, as nossas memórias, elas não são filmes, elas são resultados de picos emocionais e de sentimentos. Então, a gente guarda fragmentos da nossa história, daquilo que aconteceu na nossa vida, e são esses fragmentos que formam essa capacidade de nós construirmos nossa realidade. Então, quando você começa a entender um pouco de como funciona, qual é o impacto da emoção positiva na sua vida, qual é o impacto da emoção negativa, do seu sentimento, quais são os neurotransmissores que trabalham, qual que é a parte do cérebro que tem a ver ali. Por exemplo, existe uma área do cérebro dedicada a você falar para você mesmo, cara, eu quero aquilo.
Tem uma área do cérebro, dentro da região singular, dentro do córtex singular, que ela é dedicada a você encontrar um sentido para buscar aquilo que você quer. Ou seja, quando você fala para você, eu quero conquistar aquilo, tem uma área neural, ela é estruturada exatamente para que você encontre aquilo que você quer. Então, vou dar um exemplo. Eu quero comprar um Fusca amarelo. Eu quero um Fusca amarelo na minha vida. Essa área neural vai fazer você começar a ver só Fusca amarelo na cidade. Porque ele vai desviar todo o seu foco àquilo que você realmente quer. Ou seja, você vai dar maior ênfase na sua vida àquilo que você está procurando de propósito. Então, entender a neurociência, entender que seu cérebro, como ele funciona, o que ele é capaz de fazer no seu dia a dia, facilita muito um processo de desenvolvimento comportamental, facilita muito um processo terapêutico. Quando você entenda, por exemplo, ali a teoria dos apegos, a teoria dos esquemas, que tem tudo uma concepção neural com a psicologia, tudo se torna muito mais fácil para você lidar com o seu dia a dia. Então, o impacto de você entender isso vai, com certeza, facilitar você a lidar com você mesmo, a você perceber que os seus limites é você que está colocando para você. São suas crenças que estão colocando para você. O universo está aí. O universo está andando, toda a informação que chega para você está chegando para as outras pessoas. Mas é você que está escolhendo qual a informação que quer. É você que está limitando aquilo que você quer. Por que acontecem esses limites? Por que acontece essa filtragem? Porque suas crenças, suas experiências só permitem você compreender aquilo. Não permite você compreender o que o outro está entendendo. Porque são suas crenças, suas experiências limitando aquilo. Então, quando a gente olha para nós e entende, essas memórias, eu entendi como é que funciona, como é que meu cérebro funciona, isso quer dizer que se eu desafiar, quebrar e fazer algo paradoxal, e começar a desafiar a mim mesmo, meus limites, aquilo que eu acredito, aquilo que é verdade, eu vou ampliar essa capacidade, eu tenho mais chance de ter oportunidades na vida que realmente venha a dar certo, que venha realmente acontecer? Claro que sim. Tudo depende de como você olha para você e entende o quanto você resume a sua própria vida, o quanto você é responsável por essa estruturação que você faz do próprio mundo que você cria. Entendeu? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, gente. Aqui, ó, youtube.com, /Marcelo de Souza, _oficial, Leandro. Isso. Acabei de pegar aqui. Legal. Bom, acho que é isso. Eu gostei. Ou se deixar, eu vou ficar aqui falando com você. Você sabe que eu gosto. As nossas sessões nunca duram o tempo necessário. Sempre vai. Eu gosto desse viés comportamental. Acho que tenho evoluído bem. Eu vou esquecendo que eu estou ao vivo aqui fazendo uma sessão. Eu vou dar um presente para as pessoas que ficaram aqui. Eu vou ensinar as 3 regras para ser feliz para a gente fechar hoje. Pode ser? Pode. São as 3 regras para ser feliz. Eu nunca dou resposta, mas essa eu tenho que compartilhar com vocês. Isso vem lá dos Toltecas, que é uma tribo que tem no centro do México, que eu tive a oportunidade, há 15 anos atrás, de assistir uma palestra eu não sei se é xamã, enfim, mas do chefe deles lá, e ele me ensinou as 3 regras para ser feliz. E se vocês adotarem essas 3 regras para ser feliz, eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar muito próximos de ter uma vida feliz. E a primeira regra para ser feliz é: não acredite em mim. Não acredite em nada do que eu falei. Nada do que eu falei aqui. Mas aprenda a escutar. Porque tudo que eu falei vem das minhas crenças, das minhas verdades, do meu conhecimento. Mas isso não quer dizer que eu estou certo. Que essa certeza é algo absoluto. É algo que realmente cabe a todo mundo, a todas as pessoas. Mas aprenda a escutar. Porque pode ser que tudo que eu falei, nem tudo tenha realmente sentido. Mas algo você pode tirar de aprendizado. Para que você possa aprimorar e buscar as suas verdades, as suas certezas, o seu conhecimento. Então, a primeira regra para ser feliz é: não acredite em mim, mas aprenda a escutar. A segunda regra para ser feliz é: não acredite em você, mas aprenda a escutar. Por quê? Porque tudo que você sabe também é sobre a sua perspectiva, é sobre a sua experiência, o que não é a minha, que não é do Léo e que é diferente de todos que estão aqui. São suas razões, são suas verdades, são suas experiências.
elas não são mais certas ou mais erradas, elas são suas, mas é diferente das outras pessoas. Então, não acredite em você, mas aprenda a escutar você. Porque de tudo isso, algo de bom que atribui à vida que você cria tem valor, tem sentido, tem uma razão de ser. Mas ela não se limita só a isso. Você pode aprender ouvindo as outras pessoas e ampliando essa razão, essa vontade, essa capacidade de desafiar, de transcender você por você mesmo. E a terceira regra para ser feliz é não acredite em ninguém, mas aprenda a escutar. Porque todos têm a sua singularidade, todos têm as suas experiências, mas é cada um consigo mesma, é pessoal dele. Todos têm suas razões, todos têm seu modo de ver, todos criam o seu próprio mundo. Então, todos têm algo para nos ensinar, mas todos têm algo para aprender. Mas ninguém tem a certeza, ninguém tem a verdade. É um conjunto disso, desse conhecimento, dessa capacidade de sociabilizar, de conversar, de interagir com o ser humano, é que nos faz ser pessoas melhores. Por isso, não acredite, mas escute. Então, as 3 regras. Não acredite em mim, mas aprenda a escutar. Não acredite em você, mas aprenda a escutar. E não acredite em ninguém, mas aprenda a escutar. Eu tenho certeza que se você seguir essas 3 regras, sua vida vai ser muito mais feliz. Você vai saber lidar muito melhor com o seu dia a dia, com as suas questões, de olhar para você mesmo com sinceridade e falar: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de melhor hoje para que eu possa eternamente querer viver essa vida? Beleza, pessoal? Quem quiser me procura, é marcelodesouza.com.br, meu blog. Lá tem mais de 300 artigos escritos por mim. Tem meu canal, tem meu portfólio, que é marcelodesouza.com. Quem quiser conversar comigo, tem meu WhatsApp, pode me ligar, eu converso com todo mundo, eu adoro bater papo e aprender e conversar sobre esses assuntos. Quem quiser, enfim, qualquer tipo de que vocês precisarem daquilo que eu posso dar do meu melhor, com certeza vocês podem contar comigo. Leandro, a gente que agradece, Rosângela, querida, a gente também, a gente tem que trabalhar ainda, neurociência é vida, eu amo também, eu aprendi a gostar muito disso aí. E, Leandro, só de ter feito isso com você aqui, o nosso dia aqui, já valeu demais, já pra gente a mesma coisa, iniciar o Pessoal, dia com isso. Isso que eu falei aqui é desse livro aqui, tá? Pô, Marcelo, tem que estar espelhado o seu... Tá ao contrário. É o mapa do território, o território é você, ele tem em português, espanhol, inglês. Tudo que eu falei aqui vem um pouco desse livro aqui. Ele é a base para vocês entenderem um pouco vocês. Tem ali neurociência, psicologia comportamental, filosofia pra caramba. Então, ele é bem legal para caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre isso. Ibson, mestre, muito bom dia, muito obrigado. A reprise fica disponível. Dá para assistir ali depois. Muito bom. Marcelo, muito obrigado. Eu ia falar para você deixar suas considerações finais, mas o presente que você deu, eu acho que já ficou maravilhoso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Gente, agradeço a todos vocês, agradeço a todos que participaram aqui, que escreveram, enfim. Espero estar deixando algo que possa fazer vocês refletirem, pensarem um pouco mais no dia a dia. Cobra o Léo para vocês darem algum tipo de temas que vocês queiram que eu trabalhe aí sobre psicologia, comportamento, neurociência, e me convidar que eu faço... Será mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês. E se vocês quiserem que eu grave também algum vídeo lá no meu canal sobre alguma temática em especial, me escreve, é marcelo@marcelodesouza.com.br. Lembrando que é Marcelo com 2 L, Souza com Z. Me manda lá um tema, eu vou lá e gravo um vídeo para vocês falando sobre a temática. Não que eu tenha certezas ou verdades, mas que eu possa gerar uma reflexão para que vocês, enfim, contribuir de alguma forma para vocês pensarem um pouco mais sobre a vida. Beleza, pessoal? Muito, muito, muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, Leonardo, que vocês tenham aí uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana, com muita alegria e muita reflexão sobre nós mesmos.
Muito bom. Marcelo, vou deixar aqui, né, minha gratidão por você ter retornado, a gratidão pelo tempo que você dedica, claro, não só para mim, mas para toda a comunidade, como você traz conteúdo sempre disposto, super acessível, tá, gente? O cara é super acessível mesmo e é transformador as conversas com ele. Só não deixa falar muito, que senão fala o dia inteiro. Mas é excelente. Vou deixar aqui o tapete vermelho estendido aqui para você, aqui para um novo retorno. A gente combina aí depois no backstage aqui uma forma de fazer trazer esses conteúdos, que é essas discussões aí para a gente. Mandem temas para discutirmos ali. Tem um canal de feedback aqui. Cadê? Acho que eu coloquei. Ou comente no vídeo no YouTube, manda para mim no LinkedIn, manda no LinkedIn do Marcelo, enfim. Meu Zap também tem no LinkedIn. Vamos aumentar, enriquecer mais os conteúdos. E, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Excelente sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana. Lembrando que a gente ainda tem um mês, 40 dias até o final do ano. Podemos criar e concluir muitas coisas ainda até lá, independente se está o fim do ano, se estamos cansados ou não. A gente segue em frente. Beijo a todos. Cadê agora o vídeo de encerrar aqui? Cadê? Achei. E um bom fim de semana. Até a próxima.